Olá você, pessoa criada única, incrível, especial, simplesmente alegre-se em mais essa semana com você e você, com os seus. Dando sequência no assunto de Copa do Mundo, terminamos o assunto de processo e hoje eu quero entrar na reflexão para mim e para você, onde o Vladimir Esperança tem colocado a sua esperança, onde você, pessoa incrível, única, especial, onde você, sacerdotisa e sacerdote de Deus, onde você, criatura única, tem colocado a sua esperança. E fazendo um parênteses, antes de a gente entrar propriamente dito nessa curta reflexão, eu quero agradecer ao Fãs 2, para quem está comigo sabe quem é o Fãs 2 com M, até porque eu não sei se eu estou autorizado a falar o nome dele. Agradecer ao vídeo anterior que eu tinha pedido que, se possível, chegasse no Carleto e na comissão e no elenco da seleção, e parece que chegou porque eu não vi o Carleto mascando chiclete. Ou foi uma mera coincidência, e se chegou, minha gratidão, e se não chegou, se foi mera coincidência, ainda há tempo de chegar, porque foi dada uma dica preciosa, que o próprio Carleto sabe disso, da dica que eu dei, ele bem sabe mais por questão interna dos clubes, com o departamento de fisiologia, foi se deixando essa arma preciosíssima, e aí cada um e cada clube decide o que faz. Mas a dica foi dada e vamos ver o que acontece e sucesso para o Brasil no dia de hoje contra a Escócia. Que Deus abençoe cada atleta, que Deus abençoe os 90 e poucos minutos e que livre-os de contusão, tanto a seleção brasileira quanto a seleção da Escócia. E a minha gratidão ao Fãs 2 por esse vídeo ter chegado, ou vai chegar, porque vai ser bom para todos, principalmente para eles, que se eles forem campeão do mundo, eles vão receber aquela bolada e tá tudo certo. E diante desse tema de Copa do Mundo, fazendo essa analogia com o jogo da vida, que inclusive é um livro de um sacerdote incrível, único, especial, que foi escrito recente, me parece que está tendo um sucesso grandioso, e que Deus continue abençoando, e que o pré-adolescente, adolescente, pré-jovem e jovem possa estar lendo, porque vai ser algo precioso para o seu início de carreira, para o seu início de projeto pessoal, para cada um desses que eu citei. E fazendo essa analogia, aonde o Vladimir Esperança tem colocado a sua esperança, e aonde você, pessoa criada única, especial, sacerdotisa de Deus, tem colocado a sua esperança, eu acho interessante que Jules Rimet, quando ele criou a Copa do Mundo lá em 1930, e depois você vai lá no Pai dos Desinformados, e se quiser ter mais informações e mais a fundo, você vai lá, porque aqui eu vou falar bem raso. A ideia dele foi unir as nações, porque a Copa do Mundo em 1930 ela surgiu depois de uma pós-guerra. Então Jules Rimet teve a visão e a ideia de fazer com que as nações, os times, jogasse para que tivesse uma união, uma unidade, uma harmonia e uma sintonia. Só que de lá para cá,
a gente analisando o futebol, ele já não está mais nessa visão, nessa pegada. Ele foi perdendo a essência quando foi criado. E até porque, na opinião do Vladimir Speranza, existe a influência do príncipe desse mundo. Porque não tem como. Ele está em todo lugar influenciando. E eu falo isso com propriedade, porque quando foi criado para a união das nações, você vê que hoje o futebol, vamos pegar até de agora, de uns 15 anos para cá, virou rivalidade, virou agressividade, perdeu a essência. E eu falo isso não só com tudo que a gente já presenciou e já viu, e eu vou falar de uma pessoa, um colega, que trabalhou comigo em uma atividade, não vou falar atividade, só vou falar o nome dele, o Ney, um apaixonado do futebol, um amante do futebol. Talvez eu diria que ele é um idólatra, ele idolatra o time dele, é uma coisa assim impressionante, mas é único que é especial conversar com ele, porque ele é único. Nem Hollywood viu um torcedor assim, porque é impressionante como ele se coloca no lugar do dirigente, do técnico, do presidente do clube, ele falando como dirigente, se dirigindo aos jogadores, é uma coisa única, incrível. O Ney. E pasmem, o Ney, ele quando ele vê, eu me lembro que quando eu encontrei com ele, várias vezes a gente se encontrava por causa da atividade, e teve um momento que nós estávamos na esquina de um restaurante e tinha uma TV muito grande virada para a calçada, e estava mostrando o ônibus do time dele, quando está chegando no estádio, aquela cena incrível, né? Os torcedores em volta, se alegrando, batendo no ônibus, o ônibus chegando, aquela fumaceira toda. E, gente, e aí ele estava conversando com uma pessoa, eu falei, Ney, com licença um pouquinho, vem dar uma olhada nisso aqui. Gente, quando ele olhou para a televisão, que ele viu aquele ônibus, aquela torcida, aquela emoção, gente, paz. Ele ficou que nem aquela cara do emoji, né? Tem um emoji que o emoji faz assim, né? Gente, corria lágrima. Olha só que incrível. Corria lágrima. Eu fiquei impactado. Quando ele viu, corria lágrima de alegria, de emoção, de ele ver. E olha só, o incrível que o futebol leva o torcedor. Então, eu perdi o fio da meada do que eu estava falando. Eu estava falando do Ney, dei o exemplo do Ney, e o Ney, inclusive, nessa questão de onde o futebol chegou, o Ney, ele foi presidente de uma grande torcida do Brasil. De uma grande torcida. Presidente de uma grande torcida do time dele até os anos em que podia entrar com o Rojão no estádio. E o impactante que ele vira e fala assim para mim, Vladimir, até a época que podia entrar com o Rojão, eu estava dentro, porque na época que podia entrar com o Rojão, o limite era de 3, eu entrava com 6. Eu não estava nem aí, eu entrava com 6 rojões, só podia 3. A partir do momento que começou, além dos rojões, entrar outras coisas, aí aí não vai dar. Por causa da violência.
de ter perdido a essência. Não ficou só nos rojões, eles cortaram os rojões, só que começou outras coisas. Infelizmente, hoje a gente vê que o futebol incrível, único, especial, esse esporte que é o mais importante dos menos importantes, é a coisa mais importante das menos importantes, chegou num ponto triste de uns anos para cá, porque virou rivalidade. E ele mesmo, pasmem, gente, ele falou para mim, olha que coisa triste. Porque, na verdade, ele falava assim, Vladimir, quando nós estávamos em qualquer lugar próximos, se tivesse na esquina a torcida A, pra gente era rival, de boa. A gente olhava eles lá e a gente cá. Quando era a torcida B, a mesma coisa. Ah, esses aí são rivais. Agora, quando via a torcida C, ele disse que virava ódio. Olha só que relato incrível. Ódio. Ódio. Nem que validade era. Então, não se aprofundando muito nisso, o futebol, além disso, virou um mega negócio bilionário e faz parte de tudo, do contexto mundial global, da evolução, do crescimento da nação e do globo. Porém, o futebol, ele perdeu a essência principal, que era unir. Você vê, tem torcedor que ele vai para o estádio, ele não vai para ver o jogo. Ele já sai de casa com a intenção de brigar. Olha só que loucura. Se pelo menos ele tivesse a intenção de se distrair com a pipoca, com o telão, e na verdade não é nem mais pipoca, hein, gente? É pipó. É até bom pipó, sabe por quê? Porque sim, você economiza saliva para falar. Pipó. Engraçado, se você for repetir pipoca, são 3 sílabas, fica 6. Se você falar pipoca e for repetir, fica 4. Então, você ganha com isso. Muito legal. Inclusive, deve ter ganho na negociação, hein? Deve ter ganho na margem, porque na hora de negociar a embalagem, se fosse pipoca na embalagem, era uma margem. Talvez não chegasse aonde a pessoa queria. Talvez ia chegar a 60% e a pessoa ia ficar triste. Mas aí, o dono da empresa, da embalagem, falou assim para ele, você tem aqui uma grande sacada. Se tu colocar só pipó, a tua margem vai a 120%. Aí o empresário ficou todo feliz, porque inclusive ele gosta de uma água de coco. Ele deve ter jogado até água de coco assim nele, jogou no dono da empresa, os dois se abraçaram. Foi uma festa que nem é no pódio da Fórmula 1. E depois de você receber o troféu, você joga champanhe um no outro, é uma festa incrível, única, especial. Ele deve ter feito isso, porque o dono da empresa deu uma dica impressionante. Ao invés de pôr pipoca, põe pipó, tua margem vai aumentar. E foi aquela festa de coco para todo lado, incrível, único, especial. E eu só espero que essa pipó não chegue no meu time, hein? Porque além de doce, salgada e colorida, ela é caramelizada, ela é com cream cheese, ela é com negre, ela é fantástica. E se chegar lá, meu time vai para a Série B, porque a minha expectativa é que o técnico nesse segundo turno já corte a colorida que estão querendo dar e corte a salgada e doce. Mas também é o seguinte, hein? Se não cortar e chegar a pipó, tá tudo certo. E aí eles decidem o que eles querem fazer. Se eles vão comer a pipó ligados ou distraídos, ou se vão comer a pipó depois do jogo, ou se vão comer durante o jogo. E aí cada um faz o que bem entende.
Então, voltando aqui, na pipoca, na pipô, e mais uma vez eu me perdi no que eu estava falando. Caramba, não pode, hein, gente? Isso é ruim, hein? Isso não é legal, hein, pra audiência, né? Pega mal, né? Pega mal. Eu estava falando, eu fui tocar na pipó. O que eu estava falando, gente? Dá uma dica aí, me lembra. Eu estava falando. Então, de a pessoa ir para o estádio, ao menos que ela fosse para se distrair com a pipó, seja ela doce, salgada, ou de queijo, ou de negresco, não, ele vai para brigar. E isso é muito triste. Porque imagina o futebol, mesmo com aquela alegria, é diferente, por exemplo, de um tênis, que tem que ser jogado em silêncio, e até porque é um outro público, né? Uma questão social e cultural, porque o tênis é interessante, né? Quando a torcida começa a se exaltar, e principalmente quando o juiz de cadeira fala s'il vous plaît, aí ele fala 3 s'il vous plaît, já está todo mundo quieto. Imagina um juiz hoje de futebol parar o jogo e ligar o microfone dele para a torcida e falar: torcida, por favor, s'il vous plaît. Já pensou? S'il vous plaît. Imagina o que eles não iam falar para o juiz. Mas então o futebol ele chegou num ponto muito triste, porque na verdade, ao invés de você ir para se divertir, para se alegrar, a pessoa vai para brigar, ela vai para uma rivalidade, ela vai para um outro sentimento que não foi aquele para qual o futebol nasceu, para qual a Copa do Mundo nasceu, que foi para unir os povos, para unir as nações. O futebol era para unir as torcidas. Parece até uma utopia, mas no início era de boa. Mas as torcidas misturadas. Hoje chegou ao ponto de clássico só jogar com uma torcida por causa das brigas. Ó, que ponto nós chegamos. Mas a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão, diante de tudo isso, diante desse esporte magnífico, aonde você tem colocado a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança, por exemplo, em uma pessoa? Porque, por exemplo, até antes da Copa do Mundo, estava todo mundo colocando esperança num jogador do Brasil. Um jogador. Olha só que ponto nós chegamos, a responsabilidade desse jogador que chegou machucado, onde que em algumas Copas anteriores, como um desses jogadores num podcast, ele me falou que na nossa época nós tínhamos 5, 6, 7, 8 jogadores que decidiam a partida. A gente não jogava despreocupado, porque se não, eu não resolvesse, o outro ia lá e resolveria, ou o outro ia lá e ia colocar a bola para dentro da rede e estava tudo certo. Hoje não. Hoje nós iniciamos essa Copa do Mundo na expectativa de um único jogador. Por isso que me levou a fazer aquele vídeo e tenho a esperança de o Carleto pegar aquilo e os jogadores terem se ligado, terem pego aquilo com uma esperança de ganhar, porque você não pode ficar na esperança de um único jogador, sendo que são 11 que jogam, sendo que esse jogador chegou contundido e parece-me que se recuperou,
e se ele puder jogar, que ele seja bem sucedido, mas não vai poder dar 100%. Mas ele é um excelente cobrador de falta, e que se ele treinou, com certeza é capaz de ele entrar e ainda fazer um gol de falta hoje. E se outros treinaram, capaz de sair mais de um. Mas a pergunta é, você tem colocado a sua esperança em uma pessoa, em um jogador? Você tem colocado a sua esperança em algum esporte? O Vladimir Esperança tem colocado a esperança dele na Fórmula 1, no futebol, ou em qualquer outro esporte, ou em qualquer outra pessoa, ou o esporte, a Fórmula 1, o futebol é um grande prazer e alegria para o Vladimir Esperança. O Vladimir Esperança ele tem um prazer, uma alegria imensa, e tem o mesmo na Fórmula 1, e simplesmente isso. Não idolatro nenhum piloto, nem o AS, que é único e incrível, simplesmente o melhor dos melhores. Mas a pergunta que eu quero deixar muito simples para mim, para você, é isso que o Elifaz faz para Jó. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? Você que tem se dedicado no relacionamento com o dono da vida, priorizado, isso não te dá confiança, não inspira confiança? O seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem buscado os 3,333 milésimos que eu cheguei? Aonde você tem colocado os seus olhos, a sua expectativa, a sua saúde emocional, espiritual e física? Quem tem sido a sua inspiração? Quem tem sido a pessoa que lhe dá esperança, confiança, coragem, motivação e alegria? Fazendo essa analogia com esse evento único do esporte mundial, que é a Copa do Mundo, que deu início lá em 1930 com a finalidade única de unir os povos, de unir as nações, das pessoas conviverem em harmonia, em alegria e, se possível, chegar na sintonia. E fazendo uma comparação de lá com cá, ver a que ponto a ideia chegou. E aí eu quero finalizar e dizer para você, para que você faça uma análise, olhe para você mesmo e você faça essa pergunta que eu vou fazer para mim agora. Onde o Vladimir Esperança tem colocado a esperança dele, a confiança dele, a quietude dele e o equilíbrio dele? Onde você tem colocado a sua esperança, confiança, equilíbrio? Amém? Que possamos continuar nessa nossa corrida da oração, de um estar orando pelo outro. E eu quero dizer que eu tenho orado por você que tem me acompanhado, tenho orado por você que está chegando hoje e tenho orado por aqueles até que entraram nesses 72 vídeos apenas para ver 1 minuto, 2, 5 ou 10. Que Deus os visite
e possa fazê-los buscar um outro vídeo de um outro sacerdote ou até mesmo o meu e ter uma experiência única, incrível e especial com o dono da vida, porque essa é a ideia única, incrível e especial daquele que te faz respirar, que você tenha a esperança única e exclusiva nele, no que te faz respirar, no Salvador do mundo que morreu por mim e por você, derramando o seu sangue na cruz, está ao lado do dono da vida agora, nos ouvindo, e que você conheça o Espírito Santo, conselheiro, consolador e amigo, que caminha conosco a cada milésimo segundo, minuto e hora, quando nós decidimos deixar de negar Jesus e a recebê-lo e a abrir a porta da nossa casa, do nosso coração e convidá-lo para entrar, para Jesus entrar e poder tomar aquele café maravilhoso conosco, poder almoçar, poder jantar num bate-papo incrível, único, especial, na companhia das companhias, que é Jesus, o Salvador do mundo, e o Espírito Santo, conselheiro e consolador de Deus. Amém? Que você que não o conhece, possa ter essa experiência, você que já o conhece, você possa estar crescendo no conhecimento, no entendimento, em sabedoria nele, e a cada milésimo, segundo, minuto, hora, você possa estar dependendo dele, porque não há coisa mais grandiosa, incrível, impactante de ter esse relacionamento com eles, porque aí a gente tira de letra qualquer situação que a gente possa enfrentar. Cada um dentro dos seus processos, porque cada um é único, incrível, especial, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E o incrível de Jesus é que ele nos observa, não nos julga, simplesmente ele é direto e reto na verdade, e assim ele nos ama com amor imensurável e está disposto a que eu e você tenhamos essa experiência diária, única, incrível, especial. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço no seu coração com amor, ágape. E até sexta-feira, no café da tarde, com esperança. Tudo de bom. Valeu.